Olá, pessoal! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um BPF no Ar ao vivo. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Júlia. E eu sou a Paulinha. E a gente vai repetir isso por muitas lives ainda, tá bom? Vocês vão decorar esse início. Exatamente. E hoje a gente vai falar sobre a IN17 que a Nayara querida mandou pra gente. E que na nossa caixinha de perguntas, ela mandou para a gente na semana passada, e na nossa caixinha de perguntas ela pediu para a gente colocar também esse assunto numa das lives, e nós estamos te atendendo, Nayara, porque é um assunto muito importante, porque o Mapa em Casa está trabalhando com força, botando as instruções normativas todas aí para serem publicadas no Diário Oficial da União. Estamos acompanhando, mandem para a gente qualquer novidade que vocês também forem recebendo, tá? A gente ama decifrar para vocês as instruções normativas, pode mandar. E a Nayara pediu para a gente falar sobre a IN17, né? E quem vai falar sobre isso hoje é a Paulinha, mas antes de entrar na IN17, no CIP Agro, eu queria que a Paulinha falasse o que é o BPF no ar. No YouTube não, só no Instagram, né? Só no Instagram. Tá. Bom, enfim. O que é, né, o BPF no Ar? Ele era um programa que tradicionalmente a gente gravava, não era ao vivo, e ele ia ao ar nas quartas-feiras, então ele era uma vez por semana. E aí, há 2 semanas, a gente começou a fazer essas lives diárias de segunda a sexta. Na semana passada, a gente estabeleceu um horário fixo para a nossa maratona de lives, que foi às 18h30. E essa semana nós estamos tentando repetir esse horário para a nossa maratona de lives. Então, o BPF no Ar, né? A gente junta as perguntas que a gente recebe sempre, diariamente no nosso Instagram, YouTube, Facebook. E a gente agrupa essas perguntas em temas e a gente traz aqui para responder, porque a dúvida de uma pessoa é sempre a dúvida de outra pessoa também. Então, a gente traz tudo aqui para responder para vocês. Exatamente. E aí, a Paulinha explicou para vocês o que é o nosso BPF no Ar, né? Que é um programa que a gente reúne as dúvidas que vocês mandam para a gente, porque as dúvidas de um podem ser as dúvidas de todos. Eu até já decorei, Paulinha, o que é o BPF no Ar. E aí, tá vendo? E hoje a gente vai falar da IN17, que também vai entrar em vigor dia 4 de maio. Gente, 4 de maio vai virar um dia épico. Uma data épica. Tudo vai entrar em vigor dia 4 de maio. A IN27 entra em vigor dia 4 de maio e a IN17 também entra em vigor dia 4 de maio. E aí, como a Nayara mandou para a gente, né, esse pedido aí para a gente poder falar sobre a IN17, que ela é super importante. A Paulinha linda leu a IN17, né? Destrinchou a IN17 e ela vai ensinar para mim e para vocês o que é essa IN17 agora. Então vamos lá, Paulinha. Fala para a gente aí o que é essa IN17, o que aconteceu, como que ela surgiu, o que ela quer dizer, vai acabar o CIP, vai começar o CIP Agro, conta pra gente que eu vou anotar tudo para eu aprender também. Vai anotando aí, pega o caderninho. Conta aí, Paulinha. Então, gente, por que, né, que a gente está falando da IN17 hoje? Até na semana passada a gente estava fazendo uma live sobre sequência de fabricação, né, que tem a ver com a prevenção de contaminação cruzada. E aí, na live, alguém perguntou assim, vocês vão falar da IN17? E aí, a gente falou, na hora que a gente recebeu a pergunta, eu falei assim, a IN17 é que fala sobre linha separada para produção de produtos para alimentação de ruminantes e não ruminantes, tem a ver com prevenção da contaminação cruzada, porque a gente estava tão focada na prevenção de contaminação cruzada que a gente só estava pensando nisso. E aí, quando a gente saiu da live, a gente entendeu que, na verdade, a pergunta era sobre a IN17 de 15 de abril de 2020, né? Que apesar dela ser de 15 de abril, ela foi publicada no Diário Oficial da União só no dia 22 de abril, que foi quarta-feira passada, que foi o mesmo dia em que foi publicada a IN27, né? Que a IN27, a gente fez uma live só sobre ela na semana passada. Ela também está disponível aqui no YouTube, foi uma das lives que a gente selecionou para ficar disponível, tá?
E aí eu vou até colocar o link dela aqui para vocês, caso vocês queiram rever essa live ou ver pela primeira vez. E a IN27, o que ela fez? Ela revogou, né, vai revogar a partir de 4 de maio o anexo 2 da IN04, que é o roteiro de inspeção, que é o que a gente chama de checklist, tá? Mas ela mantém o anexo 1 da IN04. O que é o anexo 1? É o que a gente chama de corpo da IN. Toda vez que a gente vai, né, chamar a legislação, fazer um clipping, a gente fala no corpo da IN, que é o anexo 1 da IN04. Então, ele continua valendo e a IN04 não caiu, tá? Então, o que é, né, esse IN17 de 2020? Sobre o que ela fala? Ju, eu separei o primeiro artigo da IN17. Você pode ler, por favor, no bloquinho? Porque, como vocês já sabem, ela é a diretora e ela faz clipping da IN pra gente, né? Para mim e para vocês. Então, eu vou falar aqui para vocês sobre esse artigo. O artigo primeiro, deixa eu pegar aqui no bloquinho de notas, fala o seguinte: ficam estabelecidos os procedimentos via sistema eletrônico disponibilizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o registro, cadastro, renovação, alteração, suspensão temporária e cancelamento de registro e cadastro dos estabelecimentos e produtos destinados à alimentação animal, de que trata o regulamento do Decreto 6296, de 11 de dezembro de 2007, e de estabelecimentos estrangeiros habilitados a exportarem produtos destinados à alimentação animal. É isso que fala o primeiro parágrafo da IN17, Paulinha. Ok. Então, o que significa isso, né? A partir da publicação desse IN, né? E aí, mais para frente, a gente vai ver que ela foi publicada agora, mas ela só é válida a partir de 4 de maio, né? Como a gente falou, tudo acontece a partir de 4 de maio. A vida de todo mundo vai mudar 4 de maio. Inclusive a nossa. Inclusive a nossa. Então, a partir de 4 de maio, né, toda solicitação de registro, renovação, cadastro de novo estabelecimento, suspensão de registro, cancelamento de registro, né, tanto dos estabelecimentos quanto dos produtos, né, o registro e o cadastro dos produtos que precisam ser registrados, vai ser feita via o sistema eletrônico, que é o CIP-Agro, tá? E aí, eu li essa instrução normativa com bastante cuidado no final de semana e ontem, e eu levantei, né, e trouxe aqui para vocês alguns pontos que eu acho importante a gente levar em consideração nesse IN, que a gente precisa saber, que é importante para a gente saber disso, tá? E vocês vão ver que algumas coisas, inclusive, eu nem tenho a resposta ainda, porque a IN veio, mas tem algumas coisas ainda nas legislações que estão vigentes que não batem totalmente com o que tem nessa IN 17, tá? Então, eu imagino que novas coisas ainda vão aparecer até o dia 4 de maio. Já que todo dia tem uma instrução normativa nova, né? Alguns dias tem até 2, vamos ver o que vem aí pela frente. Estamos acompanhando, fiquem com a gente, que a gente avisa tudo no nosso canal 5 para 1, né? Quem tá lá sabe em primeiro lugar sobre tudo. Paulinha, você podia botar o link do nosso canal 5 para 1 antes de você começar a falar sobre a IN 17? Eu tenho que colocar o link também da live da IN 27. Então, a primeira coisa importante da IN 17. Quem vai fazer essa solicitação, né, de acesso ao sistema do CIP-Agro pela primeira vez é o responsável legal pelo estabelecimento, tá? Então, ele vai fazer uma solicitação de acesso, vai cadastrar um usuário, e aí ele vai ter que encaminhar eletronicamente 2 documentos, que é a cópia do instrumento social do estabelecimento, né? Então, o contrato mostrando, né, indicando que ele é o representante legal daquele estabelecimento, e a cópia do documento de identidade do representante legal, tá? E aí, depois que ele fizer o cadastro, ele pode designar outros representantes, outros usuários, para também acessar o sistema e poder fazer essas mudanças, né? De alguma alteração no registro, pedido de renovação de registro, tá? Então, o representante legal, ele vai ser a primeira pessoa que vai ter que solicitar o acesso no sistema. E aí, depois disso, ele pode designar outros representantes, inclusive o responsável técnico do estabelecimento, tá? Então, a primeira tarefa é do representante legal, tá? Outra coisa que é importante, né? O segundo ponto que é importante
né, na questão do CIP-Agro. Quando uma fábrica for solicitar o registro, tá, do estabelecimento pela primeira vez, vai ser pelo CIP-Agro, tá? E vai ter que encaminhar pelo sistema eletrônico todos os documentos que são exigidos no decreto 6296, tá? Então, não muda os documentos que são exigidos para fazer o registro do estabelecimento e para fazer a renovação de registro também, tá? Você tem que enviar os que mudaram nos últimos 5 anos, tá? Só que tudo vai ser enviado eletronicamente via sistema eletrônico, que é o CIP-Agro, tá? Então, só para relembrar, Ju, eu separei para você os documentos que precisam ser entregues, tanto para o registro e, no caso da renovação, os documentos que modificaram nos últimos 5 anos. Ótimo. Então, Paulinha, eu vou pegar aqui o que você separou e eu vou ler quais são esses documentos, certo? Uhum, requerimento preenchido, cópia do cartão de inscrição do CNPJ, cópia do cartão de inscrição estadual, cópia do instrumento social e as alterações contratuais devidamente registrados no órgão competente com indicação do endereço e de objetivo condizente com a atividade a ser exercida, memorial descritivo do estabelecimento, então já é o 5º documento, planta baixa das edificações em escala 1:100 e planta do terreno na escala 1:1000. Anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho profissional, licença ambiental, autorização emitida pelo órgão competente, alvará de licença para localização emitido pelo órgão municipal ou órgão equivalente do Distrito Federal, manual de boas práticas de fabricação e plano de implementação conforme requisitos da Instrução Normativa 04, de 23 de fevereiro de 2007, que aprova o regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos fabricantes de produtos destinados à alimentação animal e o roteiro de inspeção, que vai cair a partir do dia 4 de maio. Exatamente. Certinho, Paulinha? Ele tudo que você queria? Certinho, tudo. Então tá bom. Isso é para eu participar junto com ela, tá, gente? Isso. Aí eu separei umas coisas e mandei para ela, porque esses clipes da legislação a gente gosta de deixar escritinho pra gente não esquecer de nada, né? Nem deixar faltando nada. Então, são todos esses documentos, tá? A gente tem um vídeo no nosso canal no YouTube, que é a história do José. E aí, nesse vídeo, a Júlia explica detalhadamente sobre cada um desses documentos que devem ser entregues para fazer o registro. E aí, eu vou colocar o link deste vídeo para vocês também. Enquanto você coloca o link, Paulinha, eu vou só responder sobre o representante legal aqui. Sim, representante legal é o dono, né, do estabelecimento, o proprietário do estabelecimento, que está lá no instrumento social, tá bom? Como dono daquele estabelecimento, ok? Tá, então até agora, né, a gente já viu a questão que é o representante legal, que tem que fazer o primeiro acesso ao sistema, a questão do registro, né, e pedir de renovação de registro, que vai ser tudo via sistema eletrônico, todos os documentos devem ser encaminhados via sistema eletrônico, tá? O terceiro ponto importante é com relação ao CIP-Agro. O registro dos produtos também vai ser feito pelo CIP-Agro por um estabelecimento que já é previamente cadastrado no Ministério, tá? Então, todos os documentos, né, que são exigidos para registro de produtos continuam valendo, só que o registro desses produtos e o pedido de renovação de registro de produto também vai ser feito via sistema eletrônico e esses documentos devem ser entregues via sistema eletrônico, tá? Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto. Beleza, agora o registro é todo eletrônico, eu envio, eles vão continuar tendo que aprovar os documentos, tá? Até então, né? Até o meio do ano, eles não estão fazendo fiscalização em loco, esse registro é por meio de laudo fotográfico, mas assim que essas atividades normalizarem, vai continuar tendo a auditoria prévia do estabelecimento e assim que essa solicitação de registro, né, for analisada e for aprovada, o número do registro do estabelecimento vai ser gerado automaticamente pelo CIP-Agro e aí esse vai ser o número de registro. O que mudou nesse número de registro? O número de registro, ele não vai ter mais o mesmo formato que é o formato atual do número de registro, tá? Como que é hoje? Naquele carimbo, né, de inspeção,
federal, vem o número de estabelecimento, o número de registro de estabelecimento, que é a unidade da federação, né, o estado, a sigla, e seguido de 5 dígitos, tá? Como que vai ser a partir de agora, né, a partir do CIPIAGRA, a partir de 4 de maio? Vai ser o estado, né, a sigla do estado, seguido de 7 dígitos, tá? Então, vou aumentar 2 dígitos no número de registro de Isso aí estabelecimento. tá igual ao OGM, aumenta o número do registro, aumenta. É assim mesmo. E aí, o número de registro de estabelecimento vai passar a ser assim. E aí, o número de registro do produto, né, vai ser o número do registro de estabelecimento, né, que é essa sigla, mais os 7 dígitos, seguido de mais 6 dígitos, que é o número de registro do produto, tá? Então, vai ser a partir de 4 de maio, vai ser esse o formato do número de registro do estabelecimento e do produto. Esse é o quarto ponto. E aí, o quinto ponto é uma pergunta que vem decorrente disso. Beleza, meu estabelecimento já é registrado, eu não quero registrar, eu não vou renovar. Como é que eu vou fazer? Meu número de registro vai mudar? Eu vou precisar cadastrar no CIPIAGRO? Sim, todos os estabelecimentos vão ter que se cadastrar no CIPIAGRO, tá? E, consequentemente, o número de registro vai mudar. Então, não vai ser mais aquele número que tem 5 dígitos, seguido da sigla do estado, vão passar a ser 7 dígitos, tá? Mas tem uma coisa, o seu registro, né, atual, ele tem a validade ainda de 6 meses após a publicação da IN17, tá? Então, você tem esse prazo para solicitar o cadastro do CIPIAGRO. Ah, beleza, Paulo, então eu vou fazer isso agora, né? Eu já vou sair daqui da live, vou ligar para o responsável legal, ou eu sou o responsável legal, vou entrar no CIPIAGRO, já vou fazer meu cadastro e vou resolver esse problema. Não, tá? A IN17, ela entra em vigor a partir de 5 de maio de 2020, tá? Então, espera até dia 5 de maio para fazer essa solicitação de acesso no CIPIAGRO, tá, gente? Até porque ela tá falando isso por experiência própria, porque foi o que ela fez hoje, né? Começou a fazer para todos os nossos clientes e não está conseguindo dar sequência. Exatamente, isso Porque ainda só não foi vale a feito. partir de 4 de maio, você tem 6 meses. Exatamente. E aí você também tem 6 meses para gastar suas embalagens, né? Então tem todo um processo aí que vai acontecer. Exatamente. Então, espera, né, até o dia 5 de maio para fazer essa solicitação de acesso. E também eu acho que devem vir novas coisas até o dia 5 de maio. Então, Também espera um acho. pouquinho. E Também acho, aí, Paulinha. e aí vem o sexto ponto, que é o que a Júlia falou. Como que eu vou fazer com o meu rótulo, com a minha embalagem, que já tem lá o carimbo do ministério, com o meu número de registro, tá? Como é que eu vou fazer? Vai mudar o carimbo? O que eu vou fazer com isso? A IN17, ela revogou também o anexo 2 da IN30. Qual que é a IN30? É a instrução normativa que fala sobre os produtos destinados a animais de companhia. Tanto o registro desses produtos, quanto os produtos que são isentos de registro, tá? E o anexo 2 dessa IN30 é o modelo do carimbo oficial, né, de inspeção e fiscalização federal. Então, é aquele modelo, né, aquele anexo que mostra qual que é o tamanho da fonte, de acordo com o tamanho, com o peso da sacaria, né, quais os dizeres que tem que ter, né? Então, esse é o anexo 2 da IN30. Mas a IN17 não revogou o mesmo anexo 2 da IN22, que é a instrução normativa que regulamenta a embalagem e rotulagem dos produtos destinados à alimentação animal. Então, esse carimbo não está revogado na IN22. E aí, isso deu um nó até na minha cabeça. Eu falei, gente, vai mudar o meu registro, né? Vai mudar o meu número de registro. Revogou a IN30, o anexo 2 da IN30, que é para animais de companhia. Mas não revogou o anexo 2 da IN22, que fala sobre embalagem e rotulagem de produtos destinados à alimentação animal. Falei, o que vai acontecer? Então, não está revogado, tá, gente? Essa foi uma das minhas maiores dúvidas quando eu li a IN17, tá? O que eu imagino? Esse modelo de carimbo vai mudar ainda até maio, até dia 4 de maio, tá? Eu imagino que sim, porque o número de registro vai mudar. Ele
né? Não é hoje a área de alimentação animal está dentro da área de produtos de origem animal, né? Então, eu imagino que isso vai mudar até dia 4 de maio, mas ainda eu não sei. Então, essa é uma resposta que eu ainda não tenho para vocês. E a gente tem que esperar dia 4 de A maio e gente tem todas que as esperar normativas que o povo vai lançar aí durante até esse lá. período, né? Mas uma coisa que a N17 já fala é que você pode usar adesivo, né, em cima da sua embalagem, cobrindo as informações antigas com as informações novas, desde que esse adesivo não saia, que não apague o que está escrito, tá, nele. Então, isso aí a N17 já fala, né, que as embalagens e os rótulos que foram confeccionados, né, com o número atual de registro do estabelecimento e do produto, até agora, a publicação da N17, você vai poder usar eles colocando esse adesivo, tá? Desde que esse adesivo não saia, seja um adesivo de boa qualidade. Então, vamos esperar aí para ver o que vai acontecer com esse modelo do carimbo até o dia 4 de maio. Isso mesmo. Só falar uma coisa aqui, gente. Eu tô vendo aqui as perguntas todas do chat, tá? A gente vai voltar no final falando sobre cada uma das perguntas que vocês estão fazendo e aí a gente vai respondendo, tá bom? Só pra gente não cortar a Paulinha, que ela tá toda animada aí falando as 250 coisas que mudou, né, Paulinha? Senão a gente corta o raciocínio dela aí ela deixa de falar alguma coisa. Já tá quase acabando os pontos importantes aqui. Próximo ponto. CIP 2000 vai acabar? Então, provavelmente, eu imagino que ele vai continuar até que todos os estabelecimentos já estejam cadastrados no CIP Agro, até que todas as informações já tenham migrado para o CIP Agro. Eu imagino que depois disso, o CIP 2000 vai acabar sim, tá? Mas isso também é uma ideia minha, assim, é o que eu acho que vai acontecer, porque se está migrando tudo para o CIP Agro, não faz mais sentido manter o CIP 2000. Mas eu acho que nesse período de transição em que os estabelecimentos estão migrando para o CIP Agro, o CIP 2000 vai continuar até lá. E aí, o último ponto que me chamou a atenção quando eu li a IN17, tá? No site do Ministério, eles colocaram uma área, na parte de alimentação animal, com perguntas e respostas sobre estabelecimento e usuário, um manual de como acessar o CIP Agro. Inclusive, esse manual está super completo, ele tem o print de todas as telas do CIP Agro para fazer o acesso pelo responsável legal, como que ele vai cadastrar o estabelecimento, como que ele vai cadastrar outros usuários, tá? Então, vale a pena pegar e olhar, porque tá bem passo a passo lá e dá para seguir exatamente como que tá ali para quando você tiver que fazer esse cadastro a partir de 4 de maio. Eu vou até colocar o link dessa parte do site do Ministério. Isso é super importante a gente falar, né, Paulinha? Porque quando você vai no site do Ministério, tem várias perguntas e respostas, e eles atualizaram essas perguntas e respostas, Sim. né? Uhum. Inclusive, tem uma coisa curiosa aí para o Eduardo nessa atualização, viu, Eduardo? Então, é exatamente isso. Aí eu peguei, eu abri, aí eu fui ver esse manual, aí eu até, né, olhei o CIP Agro, vi as perguntas e respostas de estabelecimento e de usuário, e aí veio uma pergunta, nessas perguntas frequentes, que me deixou com uma dúvida, né, que deixou a gente com uma dúvida nesse final de semana, quando a gente estava discutindo sobre isso. E aí, Julê, fazendo favor essa pergunta e a resposta? Exatamente. Então, a pergunta foi: o estabelecimento do qual sou responsável sofrerá alterações na localização. O que é preciso fazer? E aí a resposta, né, que isso o Ministério da Agricultura coloca neste negócio, né, nesse perguntas e respostas, é um PDF, é ótimo, inclusive, né, Paulinha? Muito bom. Bem, assim, clareia bastante a nossa vida, a nossa mente. Fala o seguinte: quem tiver dúvida, a gente como navega no site do Ministério, a Paulinha colocou lá no nosso 5 para 1, o passo a passo de como navega, como vocês chegam nessas abas todas, tá? Então, quem não está no nosso 5 para 1 não vai saber fazer pelo passo a passo da Paulinha, vai ter que ficar clicando lá e descobrindo como que faz. Agora, quem tiver no 5 para 1 é só pegar, que a Paulinha botou tudo com link para você clicar. Ficou lindo, inclusive. E aí, qual que foi a resposta que está lá nesse perguntas e respostas do mapa? O procedimento de mudança de endereço de localização representa um novo registro
e deve ser cancelado o registro anterior e inserida toda a documentação novamente. E super ok, né, Paulinha? Porque todo registro é para uma localização X e um CNPJ Y. Se você muda ou o estabelecimento ou o CNPJ, você tinha que entrar com um novo registro, não é isso? E nos pergunta e resposta anterior, né, na revisão anterior do Ministério da Agricultura, porque essa é uma revisão nova, respondia sobre o endereço e falava: as duas únicas condições que te fazem perder um registro e você precisa fazer um novo registro é mudar o lugar e mudar o CNPJ. E nesse, eles só falaram sobre endereço e não colocaram a apresentação do CNPJ. Exatamente. E aí foi isso. Aí eu abri, né? Eu vi as perguntas e respostas, falei, não tá falando só sobre localização, não tá falando mais sobre CNPJ. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, vou pegar de novo a NN17 e ver se por acaso ela não revogou isso que falava no decreto 6296 de 2007. E aí eu olhei de novo e falei, não, isso não tá revogado pela IN17. E aí, o que fala no decreto 6296? Eu também copiei para a Júlia, para ela ler, para eu não falar nenhuma palavrinha errada. Então, lá no artigo 11, no parágrafo 4º, fala o seguinte: a alteração do local do estabelecimento ou do número de inscrição no CNPJ exigirá novo registro que deverá ser requerido pelo interessado. Exatamente. Então, né? O que fala? Mudou o local de estabelecimento, mudou o número de inscrição no CNPJ, você precisa de um novo registro. O registro é automaticamente cancelado, tá? E esse parágrafo do artigo 11 do decreto 6296 não foi revogado e nem foi alterado pela IN17. Então, continua valendo e até então, até hoje, dia... Vamos ver se nada vai mudar, né? Até hoje, dia 27 de abril, se você alterar o número de CNPJ do seu estabelecimento, o seu registro é automaticamente cancelado e você precisa solicitar um novo registro, tá? Então, até então, sim, esse artigo não foi revogado, tá? Esse parágrafo do artigo 11 não foi revogado. Se mudar a localização em CNPJ, o registro é cancelado, você tem que solicitar um novo registro. E a gente só está chamando atenção aqui, porque como a gente fica vigiando tudo que tem no site do Ministério, né, Paulinha? A gente sabe como que está o documento antes, que a gente já leu 200 vezes o documento depois, chamou a nossa atenção e é por isso que a gente está trazendo essa discussão para cá. Mas, por enquanto, sobre exatamente isso, nada mudou. E aí, gente, como foram várias coisas que eu fui falando aqui, né? Eu vou só dar uma resumida antes da gente Acho ver as ótimo, perguntas. Paulinha, que eu vou anotar tudo. Dos pontos que eu identifiquei como importantes e que me chamaram a atenção, tá? Com relação à IN17, tá? E ao que ela muda a partir do dia 4 de maio, tá? Então, registro de novos estabelecimentos e de produtos e qualquer alterações nesses registros, inclusive pedidos de renovação, tá? Vão ser feitos de forma eletrônica pelo CIPIAGRO a partir do dia 4 de maio, tá? De 2020. E todos os documentos que são necessários para registro de estabelecimento de produto, para qualquer alteração nesses registros e para renovação desses registros, tá? Então, quem está aí vai entrar em processo de renovação, já vai fazer pelo CIPIAGRO, tá? Então, se você vai fazer renovação de registro a partir de 4 de maio, já vai fazer pelo CIPIAGRO e todos os documentos vão ser anexados no sistema do CIPIAGRO, tá? Nós temos 3 renovações de registros, né, Paulinha, esse ano para fazer pelo CIPIAGRO. Temos agora no meio do ano. Isso. A partir de junho. Isso. E quando a gente for fazendo, gente, tudo que a gente sentir dificuldade, que a gente, né, tiver algum problema, a gente vai trazer para vocês em live, ou vai levar para o 5 para 1, né, Paulinha? Para ajudar aí, porque a gente pega, passa o aperto primeiro, aprende e já leva o negócio mastigado para vocês, que é como a gente gosta de fazer. Exatamente. E aí, eu até tentei fazer esse registro, essa solicitação de acesso no CIPIAGRO hoje já, para ver o que teria de dificuldade para trazer, mas ainda nem tem como fazer, porque você não consegue cadastrar os estabelecimentos ainda no CIPIAGRO. Então, tem que esperar até o dia 4 de maio. Mas eu olhei esse manual que tem aí nesse link do site do Ministério que eu mandei,
ele tá bem fácil de entender, sim, tá bem passo a passo. Eu imagino que não vai ter dificuldade. O que foi? Vocês estão vendo lá no fundo? A Amora, ela desceu. Não. Ai, só dá para ver pelo Instagram. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Bom, então, né, revisando tudo que a gente viu. Registro de novos estabelecimentos e de produtos, alterações nos registros já existentes e pedidos de renovação de registro, todos vão ser feitos de forma eletrônica a partir de 4 de maio e todos os documentos vão ser anexados no sistema, tá? Eletrônico. Estabelecimentos já registrados, né, e que não vai fazer pedido de renovação por agora, não tem nenhuma alteração para fazer. Vocês vão migrar o registro para o CIP-Agro, tá? E vocês têm o prazo de 6 meses para fazer essa migração. Então, até 6 meses da data de publicação dessa instrução normativa, o seu registro antigo, aquele número antigo com 5 dígitos, ainda vale. A partir disso, ele não vai valer mais, tá? Você vai precisar desse número novo, que ele é gerado automaticamente no CIP-Agro, tá? Outra coisa que a gente falou aqui, né? Quem se cadastra primeiro e solicita acesso ao CIP-Agro é o responsável legal pelo estabelecimento. A Júlia explicou aí, né, o que é o responsável legal pelo estabelecimento, quem que é. Então, ele cadastra primeiro e depois ele pode autorizar outros usuários para fazer todas as modificações e alterações no estabelecimento, inclusive o responsável técnico, tá? Outra coisa importante, espera até o dia 4 de maio para fazer essas modificações, tá, gente? Ainda não é para fazer essa instrução normativa, que só começa a valer, ela entra em vigor só no dia 4 de maio, tá? Quando cai o anexo 2 da IN 04. Também, E pode ser que até lá vão acontecer outras coisas. Outras coisas aconteçam, surjam, vamos ver, né? O que vem aí pela frente. E aí, o número de registro do estabelecimento e o número de registro dos produtos registrados vai mudar, tá? Então, a gente ainda não sabe como que vai ficar a questão do carimbo da Inspeção Federal, porque o anexo 2 da IN 22, que fala sobre rotulagem e embalagem, não foi revogado ainda, tá? Então, não sabemos como vai ser, tá? O que a gente sabe é que o número de registro vai mudar. Como que vai ficar o carimbo, a gente ainda não sabe, tá? E até então, até hoje, dia 27 de abril de 2020, qualquer mudança, se tiver mudança na localização do estabelecimento ou no número do CNPJ, você precisa de um novo registro. Esse é o resumo da Paulinha de tudo que ela falou aqui. Depois de todas as intervenções que nós tivemos, né? O Wi-Fi e os cachorros. É muito importante falar que a Paulinha é fera em rotulagem, ela fica de olho em tudo que muda na rotulagem, né? E aí, assim que ela souber sobre o carimbo, ela vai trazer para vocês essas informações. Quero falar uma coisa sobre o representante legal, que é quem está lá no contrato social, no instrumento social. Mas sim, se tiver uma procuração, né, que dê os poderes para esse representante legal, ele pode sim assinar pela empresa, tá? Mas é sempre munido de uma procuração que dê esses poderes a ele. E aí, Paulinha, as principais dúvidas, você falou que você ia responder depois, no final, algumas dúvidas. Tá? A Luziane pergunta aqui se ela vai ter que registrar os produtos novamente, além dos suplementos para equídeos, ou se permanece o mesmo, que ela ficou confusa. O que vai acontecer é que você vai ter que migrar esse registro do produto para o CIP-Agro, tá? Então, o que você vai ter que fazer primeiro, né? No seu caso, a gente só explicando aqui, não vai ter que registrar produto que é isento de registro, não. Isso são os produtos que já são registrados, que já precisam ser registrados. Os produtos isentos de registro, eles continuam isentos de registro, tá? E aí a não ser que venha uma nova IN falando que não, que agora eles precisam ser registrados. Exatamente. Então, assim, os produtos que são registrados até hoje, né, que precisam ser registrados, como é que você vai fazer? Primeiro, você vai ter que o responsável legal vai ter que solicitar acesso ao CIP-Agro, aí ele vai cadastrar o produto o estabelecimento no CIP-Agro, e aí ele vai ter que solicitar, vai ser gerado um novo número de registro desse estabelecimento, tá?
Isso é para os estabelecimentos que já são registrados, tá, gente? Então, vai mudar o número de registro desse estabelecimento. O registro dos produtos, você não vai precisar fazer um novo registro do produto, tá? É o mesmo registro, só que depois que você cadastrar o estabelecimento e tiver um novo número desse estabelecimento, você vai migrar também o registro desses produtos para o CIP-Agro. O número de registro do produto vai mudar, porque o formato dos números de registro mudou, tá? Mas você não vai ter que entrar com outro processo de registro de produto. A Letícia comentou aqui que o número também pode ter aumentado porque o CIP-Agro abrange outros estabelecimentos, como Alambique, por exemplo, como cervejaria, né? Uhum. Inclusive, o CIP-Agro para cervejarias foi muito bom, né, Paulinha? Para cadastro das cervejas. Então, ajudou muito no cadastro de produtos, tá? De cervejaria. Então, sim, Letícia, é uma observação muito interessante, você tem toda a razão. Que realmente agora está tudo junto no mesmo bolo, né? No mesmo processo. E aí é que a Fernanda fala o seguinte: se o meu registro vence em novembro de 2020, eu esqueço os 2 meses antes para renovar, para solicitar a renovação e ganho 6 meses a partir do dia 4 de maio? Não, a renovação continua valendo, que está lá no decreto. 60 a 0 dias antes do vencimento. Então, possivelmente, você já vai renovar no CIP-Agro. Exatamente. O prazo para renovação e o período de validade do registro, tanto dos estabelecimentos quanto dos produtos que são registrados, continua o mesmo, tá, gente? Isso não muda. Então, se o seu registro vence em novembro, 2 meses antes, você já pode entrar com o processo. O que você tem é 6 meses para fazer a migração de tudo seu para o CIP-Agro. Tanto o seu estabelecimento quanto os seus produtos que são registrados, tá? Que a Paulinha já explicou aí. Os isentos de registro continuam isentos de registro. Esses 6 meses é principalmente para isso, né? Para empresas que não precisam fazer renovação por agora, elas também vão ter que migrar. Agora, as empresas que já vão fazer a renovação, já vai entrar no CIP-Agro e faz no prazo normal. Agora, sempre vale a pena você entrar em contato com o fiscal da sua unidade. Espera 4 de maio, porque eles também estão se organizando para entender como que funciona isso. Espera 4 de maio e aí você pergunta. Fala, olha, eu estou com essa situação, mandei isso, isso e isso. Já posso me cadastrar no CIP-Agro? Como que vai funcionar esse processo? O CIP 2000 vai mudar também? É o que a Paulinha falou. Ela imagina que sim, que o CIP 2000 vai acabar, né? Mas só quando o CIP-Agro estiver 100% funcionando e todo mundo já estiver lá, ok? Exatamente. Terá número do estabelecimento? Oi? Você aprendeu tudo, hein? Paulinha, adoro quando você faz isso. Gente, adoro. Rotulagem foi bem assim. Eu falei, Paulinha, entende, aprende esse trem de rotulagem. E aí ela pega e faz um... Acabou. É muito bom, né, gente? Eu também gosto. As meninas estão aqui agradecendo, que dão graças a Deus que a gente tem a gente para clarear as coisas, que a gente ajuda muito. Jesus me abana. Gente, a gente adora fazer isso, tá? A gente adora. Agora, eu gosto muito mais quando a Paulinha faz e me ensina. Então, eu imagino como que vocês gostam também quando a gente faz isso para vocês. Mas é muito bom. A gente gosta muito que vocês mandem as dúvidas para a gente na instrução normativa, porque a gente acaba estudando também, a gente acaba tendo que buscar outras formas de explicar, às vezes um artigo ou um parágrafo que passou batido pra gente, né, Paulinha? Então é muito bom, continue mandando essas perguntas. Se aparecer alguma instrução normativa aí nova que vocês estão vendo, que foi publicada, manda pra gente poder trazer pra cá, igual a Nayara fez, né? Falando pra gente, igual o André fez na semana passada sobre a IN 27. Teve uma pergunta para a fábrica PET, se essa instrução normativa, deixa eu só procurar ela aqui, que eu estou com o chat aberto, se para a fábrica de PET também essa instrução normativa se aplica. Se aplica sim, porque é uma fábrica de alimentos para animais. Me lembrando que a IN 17 revogou uma parte da rotulagem aí de PET, né, Paulinha? Ela revogou o carimbo, não é isso? Ela revogou o carimbo da IN 30, que fala sobre os produtos destinados a animais de companhia. Então, esse carimbo já está revogado e aí não tem... A gente ainda não sabe como vai ser o carimbo. Agora, tem o Pablo que perguntou o seguinte: a partir do momento que migramos o registro para o CIP-Agro, as embalagens já devem estar com um novo número? Pergunto por causa do estoque de embalagens. Como será isso? Pablo, o que acontece? O grande problema de embalagens é que geralmente você faz uma quantidade enorme, né? Você só consegue comprar uma quantidade muito grande e aí sim mudou. A Paulinha comentou uma coisa sobre o adesivo, Paulinha. Você pode repetir para ele? Posso.
Então, a partir do momento que tiver um novo número de registro, você tem que usar o novo número de registro, tá? E a instrução normativa fala que você pode usar um adesivo com as informações corretas em cima das informações antigas que não estão mais válidas, tá? Para as embalagens, né, que foram embalagens e rótulos que foram feitos, né, fabricados antes da publicação da SN, tá? Então, você pode, usando essas sacarias que tem em estoque ainda, com rótulo antigo, colando um adesivo por cima, tem que só prestar atenção, porque esse adesivo não pode sair, não pode apagar o que está escrito, tem que ser um adesivo de boa qualidade. Hoje o assunto dessa live era IN 17. Vocês que querem escutar a gente falar sobre outros assuntos, gente, coloca pra gente no direct, coloca pra gente na caixinha, coloca pra gente no WhatsApp, que a gente traz esses assuntos para vocês, tá? É super importante. A gente ama falar, a gente ama montar essas lives para vocês. A gente ama estudar a instrução normativa, se tiver que estudar. A gente ama trocar informação com vocês. Então, fiquem muito à vontade para perguntar o que vocês quiserem perguntar aqui pra gente, tá bom? Obrigada aí por assistir a gente, por trazer essas perguntas. A gente ama fazer isso aqui. Continue com a gente. Ó, um grande beijo para vocês, viu? Beijo, gente. Beijo, tchau.